Olá, Larissa. Boa noite, Paulo. Tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo Te- jóia. Um- te- Uma pena só os meninos não estarem aqui comigo por causa do horário. Eu te expliquei, eles dormem quando o sol se põe, por volta das 6 horas, né? Uhum. Mas quem quiser vê-los é só entrar no perfil aí e vai conhecer meus vermelhinhos. Mas tem que respeitar o sono deles, né? Isso é Sim, importante. Se eles estão sim. A habituados, rotina deles, a gente é, prioriza muito a qualidade. aliás, já é uma dica, né, Larissa? Cuidar da Sim, rotina. sim. Os animais silvestres não são como os nossos, que se adaptam muito bem a quebras de rotina, De né? rotina. É isso. Se eles já tivessem um Isso ritmo, causa né, de vários transtornos, exato. problemas. Vão gritar, Se vão eles ficar estressados. Quem quer é, reproduzir vai estar. Vai dormir, Rebeca? Rebeca foi nossa hóspede, uma Ecletus. Tá falando que tá acordada ainda. Falei, vai dormir. Mas é diferente, Paulo. Isso aí é uma coisa interessante. No caso, a Valéria, a tutora da Rebeca, ela mora em apartamento, então normalmente a ave tem uma rotina diferente. O importante é ter a rotina. Quando a gente morava aham. em apartamento, o Lore ia dormir mais tarde. E acordava mais tarde também. Ele acordava por volta das 7 da manhã, 8, e agora ele acorda às 5. Então, assim, o importante é ter aquele sono de 10 a 12 horas de sono por dia. Uhum, uhum, é verdade, tem que ter, né? E agora você está em casa, né? Você me falou que Sim, sim. lá, ficam do lado de fora, num viveiro, né? Isso. Agora a gente fez um viveiro mais espaçoso. Facilita muito na higienização também, porque por conta do tipo de fezes dos lores, a grade é meio enjoada de limpar. Então, hoje está mais fácil o manejo. Uhum. Como é que eles estão lá? Eles estão em viveiro de tela? Como é que você fez? Alvenaria, a parte principal é alvenaria, telhado com forro, Uhum. e a frente é um galvanizado, né? Tela galvanizada. Estou conferindo aqui com quem fez a obra. É tela galvanizada. Aham. Ah, peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu esqueci de colocar o não perturbe no meu celular. Ótimo. Uma Ah, vez eu estava fazendo uma live, aí veio, tocou o celular, caiu a live, então caiu. deu uma confusão danada, né? Então tem que sempre lembrar, né? E é isso, né? Eles têm tem que ser uma preocupação mesmo com o Lores, né? Porque essa característica dele, né, de fazer as fezes bem molinhas, né? E ainda Esguichada. esguichada, né? Então, essa. E eu acho que tem gente que procura dar semente ou ração extrusada para o Lores, ração seca, né? Não é E para adequado. tentar limitar isso não é legal, né? Uma coisa. Não, não. Isso é um ponto até que eu escrevi aqui para a gente lembrar de falar, Uhum, mas não vamos perder o foco. Acho que nem todos que estão aqui presentes, de repente, conhecem a espécie, né? Os loris são uhum, aves exóticas, não fazem parte da nossa fauna, são endêmicos da parte sul, do Sudeste Asiático e da Oceania, principalmente Indonésia, Nova Guiné, Austrália. A gente vê muito caso de pessoal que vai na Austrália, é aquele bando de molucanos, arco-íris em cima. Eles são naturalmente tem alguém falando meu curió. Realmente, eu tenho um curiozinho que cantou aqui no fundo. É, mas na Austrália a gente vê muito disso, dos lores virem se alimentar nas pessoas, porque eles são naturalmente uma espécie dócil. E isso causou muito interesse para a domesticalização. E acabou sendo importado para o Brasil e difundido entre os criadores. Acredito também que o clima interfere muito também, porque eles são de regiões de florestas, bosques, manguezais, e isso se assemelha bastante com o nosso clima tropical. Então, uhum, eles gostam. A gente nota que quando chove, eles ficam numa alegria só por aqui. Eles, uhum. tipo o papagaio também, que adora, faz festa com Quando chuva. vem aquela chuva Eles. de verão, né? Né? A Isso, nossa, aquela chuveirada. chuva de. Exatamente, a chuva de verão acho que é o que eles mais gostam. Uhum, Tem também a questão, são psitacídeos, como papagaio, calopsita, araras, por terem o bico torto, né? São classificados como psitacídeos, mas eles têm o diferencial, principalmente da anatomia da língua, e por não terem moela desenvolvida, isso faz com que a alimentação deles seja bem diferente. A língua é uhum. escovadinha, você já teve contato, você me contou que já ajudou a criar lá no.
no parque, né? E a língua deles é bem escovadinha justamente para poder captar o néctar, o pólen. As frutas, eles só tiram mesmo a parte líquida da fruta. Então, a língua é Uhum. totalmente própria para isso. E que você está mencionando aí do alimento sólido. O nosso veterinário já enfatizou muito, eu já falei com os nossos seguidores, não dê extrusada, não dê sementes. Embora eles na natureza possam se alimentar de uma semente talvez germinada, mas a alimentação deles não é feita para isso. O alimento sólido, ele pode ferir a língua do Loris. Pode acabar dando vários problemas. O atrito do alimento sólido quebra essas papilas e pode levar até a necrose e ter que amputar a língua do animal. E não é isso que a gente quer. Então, a gente tem Uhum. que se adaptar ao tipo de alimentação deles, e não eles se adaptarem à nossa vontade de dar um alimento sólido para poder facilitar o manejo. E, meu É. ponto de vista, acredito que é esse. Eu acho que quem adquirir um lore já tem que estar ciente, né, dessa característica dele. Exatamente. Não é nenhum incômodo, né, Larissa? É uma, Não, é, né, é é tudo questão de só adaptação. eu já tive dezenas de lores, né? Que Uhum. não eu tive, eu cuidava de dezenas de lores, né? Eu administrava um criador que deu origem à Mega Azul até, né? Vale Verde. E a gente tinha, nossa, quase uma centena. E você vê, a gente lida bem com isso quando é um grande grupo, né? Porque alguém não pode lidar com um, dois, três, né? Que é só tomar as medidas necessárias de higiene, né? Para É, melhorar um pouco eu mais a limpeza. acredito, eu acredito que o grande problema é que as pessoas querem trazer a rotina de outro pistacídeo, de uma calopsita ou de um papagaio para a rotina do Lores, e não é. A gente tem que Uhum, entender que eles são, o manejo é diferenciado. Então, assim, para você uhum, ter um Lores em apartamento é complicado, porque é uma ave que precisa de um espaço maior para poder você não ter tanto trabalho, entre aspas. Pra você conseguir adaptar. Eu já tive Lores em apartamento, já tive três, e era muito complicado. Mas eu só tive três porque eu já estava prestes a mudar para uma casa. Então, assim, a gente sabe, tem que conhecer realmente antes de adquirir, para não ser surpreendido e querer fazer essa mudança, que não pode ser feito. O caminho inverso de, vou oferecer alimento sólido. Eu acredito que uhum, não é o caminho. uhum, uhum. Na Europa, eles estão até começando a desenvolver alguma coisa meio termo, digamos assim, né? Que eles colocam um produto, ao alimento seco, né? Pó, a papinha, do lado de um potinho de água, né? De modo que Uhum. eles começam. Aí ele fica mais fácil, porque é um produto em Sim. pó, mas, né? Não, mais Que não vai maleável, mais não maleável, vai que não vai agredir agredir. pouco, né? Então ele Aí sim encosta é ali a papinha, interessante. vai na água, né? Então ele fica Ele, revezando isso, ele mesmo vai inclusive fazer a mistura, né? aumenta até a atividade física dele, né? Que isso é muito Sim, importante sim. quando está em cuidados humanos, né? Que os bichos ficam sedentários, então o que a gente puder fazer para, né, estimular isso é uma alternativa também interessante que suja menos o ambiente, né? Bacana. Simula até a questão do próprio do ambiente natural, né? Que ele teria Uhum, que procurar o próprio pólen, o próprio néctar, fazer essa diluição assim para poder ingerir. É uma ideia bem interessante. E seria uhum, uhum. bacana aplicar aqui pra gente. A gente está pensando, inclusive, em desenvolver um produto que vai facilitar esse tipo de manejo, né? Mas isso aí Bacana. fica no, vamos Na dizer, utopia, por hora. você e os ouvintes curiosos aí, né? Mas a gente tem pensado em fazer Você mencionou em umas melhorias. relação você mencionou em relação à atividade. Outro ponto que eu coloquei aqui é em relação ao barulho. Estou vendo aqui que algumas pessoas já comentaram, são muito perguntando se são muito barulhentos, outro afirmou que o dele era muito barulhento. Eles são aves hiperativas. Eles não têm É. aquela coisa de tirar o cochilinho da tarde, como a gente vê uma calopsita, às vezes, botando a preguicinha assim em dia. Eles não são esse tipo de ave, eles são imperativos. E por serem imperativos, eles demandam uma atenção de você aplicar enriquecimento ambiental, ter espaço para ele gastar essa energia dele. Então, tem que ter uma interação realmente do tutor com a ave para poder ela criar esse vínculo. O metabolismo deles acaba sendo acelerado também por conta disso.
por serem muito agitados, e eles acabam tendo uma dieta hipercalórica também. A papa é para lores, não é para nenhum outro crustáceo. É Uhum. específico, aí você vai poder falar melhor do desenvolvimento da papa, da parte técnica, mas até o conhecimento que eu tenho é que ela é específica para esse tipo de animal. Uhum, uhum, é, por aí mesmo, né? Você falou tudo. E essa hiperatividade, ela tem que ser respeitada, né? Sim, Isso é você, importante. a gente tem até Diga. um jeitinho, às vezes, assim, de perceber que a ave está muito estressada. Eu recomendo até o uso do chá de camomila. De repente, o veterinário pode prescrever um floral, mas você querer quebrar essa característica do animal, dele ser agitado, você não serve para ser um tutor de lores, do meu ponto de vista. Você está querendo Uhum, cortar o que ele é pela sua própria natureza. Você pode amenizar sinais de estresse, sim, para poder ter um- uma boa convivência, ou para a própria ave se sentir mais confortável, mas o principal é oferecer essa qualidade de vida diária, esse desgaste de energia que ele precisa ter. uhum, uhum. Aqui estou vendo até uma pergunta aqui, ó, que tá parada aqui na minha tela, é a do Paulo, né? Da farinhada, se pode dar farinhada e ovo cozido, né? Eu acho que isso é um erro comum das pessoas, né? Que acham que lores precisam do mesmo nível de proteína que os demais psitacídeos, né? Principalmente Hum, faz paralelo até às vezes com rosella, que precisa, né? Mas os lores têm que ter uma baixa, né, percentual de proteína. Eles precisam, como você mesmo falou, né, por esse perfil altamente ativo dele, ele precisa de baixa proteína de alta digestibilidade, porque ele também tem o intestino muito curto, ele tem uma sim, capacidade de digerir muito baixa, né? É muito diferente tanto dos que outros, que são mais granívoros, né? Então ele come é, néctar, ele come pólen, ele come produtos, né, eventualmente muito insetos, que também é muito fácil de digerir, né? Então a gente tem que segurar isso aí, o ovo com muito cuidado, né? sim, sim. Apesar de É, essa, gostar, né? essa dieta hipercalórica, eles vão, que a gente acabou de falar, eles vão comer muito e vão, consequentemente, sujar muito, né? E esse é outro ponto, a Uhum. sujeira que muita gente reclama. Os lores, a questão. Para mim é tudo adaptável. Você tem apartamento, é um pouco mais difícil, mas tem como. Você tem que preparar a sua vida, a sua rotina pessoal para poder higienizar. Eles sujam muito, mas eles são muito asseados. Eles odeiam ficar em lugar sujo. Eu já reparei que quando o viveiro está sujo, eles ficam estressados, eles gritam. Então, porque na natureza pensa, eles estão voando, estão indo de uma árvore para outra, eles vão eliminar as fezes deles e vão para outro canto. Eles não vão ficar naquele lugar sujo, confinado. Então, assim, a É, higienização é diária, tem que ser diária. Outro ponto é a questão de posicionamento de puleiro. Eles são aves que gostam de altitude. Então, é interessante você ter um puleiro no lugar mais alto do viveiro, se possível, para ele poder sempre se recolher. Ele vai escolher aquele cantinho mais alto. Evitar o alinhamento desses poleiros com a vasilha de alimento dele e com os outros poleiros, sim. A nossa dica aqui é fazer esse alinhamento sempre paralelo, para que não venha sujar o poleiro de baixo, porque isso é bastante inadequado. E também não ou ele tomar cuidado para a vasilha de água e de comida não sujar com as fezes. Então, assim, são no caso questões da que a gente, coleira, né? na questão do puleiro, para a ave não ficar Uhum. posicionado no local que as fezes vá acertar, porque só quem convive com lores, quem viu um lores vai entender. É esguichado, é uma fezes aguada que vai na mira assim rápido e suja, não tem jeito. Então a gente tem que adaptar isso. Quem tem viveiro dentro de casa pode botar para poder dar uma Alô? amenizada. Oi, cortou? Oi, Tá não, me deu uma ouvindo? travada, mas foi temporária. Pode continuar, Tá. deu tudo certo. Quem tem Uhum. um viveiro em casa pode colocar toalhas na lateral para poder tentar quebrar um pouco essa sujeira que vai para as paredes. Tem gente que eu sei que bota contact para poder facilitar na hora de limpar. É, agora, no meu ambiente aqui, que eu tenho um viveiro de alvenaria, faz muita sujeira, mas é uma sujeira fácil de limpar. Porque quando você joga uma água, espera uns 5 minutinhos, tipo de sabiá, perguntaram aí, porque o sabiá também tem uma alimentação bastante frugívora, né? Então, acaba fazendo bastante, eliminando bastante as fezes, mas a dos lores ainda é mais aguada, mais aquosa.
Voltando sobre a limpeza, no nosso viveiro aqui, eu jogo uma água, espero uns 5 minutos, já está tudo mole, com outra água que eu jogo em seguida, já está tudo limpo. Não é aquela Uhum. que eu tenho que ficar esfregando, não é tão trabalhoso. Tanto a papa, outra coisa, eles comem sacudindo a cabeça, alguns. Pelo menos dos meus eu tive 3, hoje eu tenho 2 só. Dos 3, 2 fazem essa bagunça para se alimentar. Sacode o bico, aí a papa voa junto, suja também. Então, quanto à sujeira, acho que são esses pontos que a gente pode tentar amenizar para se adaptar a essa necessidade deles realmente de eliminar. Como você disse, o intestino é mais curto, então, metabolismo acelerado, intestino mais curto, eles vão evacuar mais, não tem como. Uhum. Uhum. Passa direto, né? Passa direto. Estou vendo até Exatamente. aqui também uma pergunta sobre interação com crianças, né, Larissa? Eu sei que conhece mais aí de conviver de perto com esses lores e como mantenedora, né? O que você acha? Tem vários temperamentos, né? Depende muito da espécie, Do né? indivíduo também, tá? Do Depende da indivíduo, espécie e do sempre, né? indivíduo. Eu acho que Verdade. só o próprio tutor para poder avaliar. É, Os molucanos, os tricoglossos de forma geral, que são molucanos, arco-íris, euteles, capistratos, eles são menorzinhos um pouco, mas eles são de natureza mais menos territorialista, vamos colocar mais assim, né? sociável, né? Eles são mais sociáveis. Então, acho que se for para fazer uma interação com uma criança, seria o que eu indicaria. Sempre com supervisão. Assim como outras espécies, eu tenho cachorro aqui em casa, eu nunca deixo meus lores perto das outras espécies ou de uma criança sem uma supervisão adulta, porque eles são assim, estão lá brincando de barriguinha para cima, de repente se assusta com alguma coisa, mecanismo de defesa é qual? Ficar. Então, assim, eu acho que só o tutor vai poder avaliar essa questão de deixar ou não o seu lores interagir com uma criança. Então, assim, eu quero comprar um lores para o meu filho. Eu não recomendo, entendeu? Porque é uma É. ave muito... é dócil. Mas o indivíduo que vier para você pode não ter essa segurança de brincar com uma criança, por exemplo. Uhum. E tem que ter a idade da criança, né? Uma coisa é uma Sim, criancinha de sim, 5 anos, de né? Um 12 anos, bebê. um adolescente, né? Com Outra é uma pessoa certeza. mais velha, né? Uma criança mais A velha. gente, a gente segue aqui no Instagram o Oliver e o Jazz, dá como exemplo, que é um Golden e um Lores Molucano. O Lores Molucano dele é apaixonado pelo filho, pelo adolescente da família. O menino vai Sim. pro quarto, ele fica na porta do quarto, batendo na porta para ficar junto com o menino. Então, assim, é um Aham. adolescente, tem mais responsabilidade, tem consciência de. Consciência. Eu percebo muito que os ataques, na verdade, são mecanismos de defesa. Quando eles sentem amedrontados, eles vão bicar, entendeu? Então, assim, eu acho que só cabe mesmo ao tutor fazer essa avaliação, se pode ou não interagir com criança. Alguém perguntou aqui também sobre a água. Ó, você comentou de água para o Lores. A papa não supre essa necessidade? Na verdade, a gente deixa a água disponível. A mesma água que eu deixo disponível para banho, se ele quiser beber, ele bebe, porque eu troco essa água quando eu faço a troca da papa. Então, não deve ser ofertado água como é ofertado. Isso foi até um comentário que o veterinário nosso fez esses dias, que as pessoas oferecem água em excesso para lores. Não tem necessidade, realmente, porque a papinha, ela é aquosa, mas ela tem uma consistência específica. Às vezes o lore quer limpar o bico, ele quer se banhar, então tem que ter a vasilha de água também no viveiro. Uhum. Concordo. Fundamental. Não, não necessariamente para ele se hidratar, né? Mas Exatamente, para a outras hidratação ela atividades. vem muito do alimento, vem principalmente do alimento, né? Uhum. Uhum. Sem dúvida. Só em relação ao temperamento também, a gente estava falando aí de criança, aproveitar o gancho, é, os loros, eles são animais de bando. Eu mencionei até o caso do pessoal que vai na Austrália, tira foto com aquele monte de molucanos, e realmente eles têm essa natureza dócil. Então, as pessoas pegaram para ser pet por conta disso. Mas, em específico, os lórios, que são o lores bailarino, o lores amor-amor, que a gente tem aqui no Brasil, são esses dois, né? Eles têm muito essa questão da territorialidade. E eu li num livro recentemente que na natureza eles são um pouco diferentes.
eles tendem a pegar, escolher o parceiro e ter mais um. O bando deles são muito restrito. Então, isso fez muito sentido para mim. A maior parte do meu conhecimento, Paulo, é empírico, porque é muito difícil encontrar literatura sobre lores. Ainda mais o meu Uhum. tem 8 anos. Há 8 anos atrás eu não achava nada. E quando eu vi esse texto informando essa característica dos lórios, fez muito sentido para mim. Porque no caso do bailarino, o relato que eu tenho de outras pessoas e a minha experiência aqui é de que eles costumam escolher um dono, que não necessariamente é a pessoa que comprou ele, que é o dono dele. Sim, é Ele uma escolhe, afinidade, né? é afinidade. Ele tem um imprint com uma pessoa É, e é aquela pessoa que vai ser o bando dele. E acabou o geral, tá? Não adianta insistir. Aqui em casa é assim. O dono legal do Lore é o pai dele, humano, que chega na beira do viveiro e ele escuta que quer apanhar. Você vai apanhar e quer matar. Literalmente, o Lore quer matar ele. É só ele chegar na beira do viveiro que o Lore começa. Você vai apanhar, você quer apanhar? Ele tem um ódio mortal. A gente vai fazer o quê? E aí Não já não tem foi medo, né? Então aí vira um cachorro de bico, né? Porque exatamente. medo não Então as tem pessoas nenhum, têm né? que Vergonha. Então, hoje as pessoas têm que ter consciência disso. Eu vou adquirir um animal que pode não gostar de mim. A verdade é essa. Não sejam enganados. Isso eu estou falando especificamente dos lores, que é no caso o amor-amor e o bailarino. Os outros é questão mais de manejo, acredito eu. O castanha, a gente sabe, é a espécie mais dócil, inclusive é o que demora mais a desmamar, né? Então, acho que acredito que pegue mais o vínculo. ele é singular, né? O castanho vai com todo mundo, né? Impressionante. É, Eu nunca vi um então, castanho manso que não fosse manso com todo mundo, eu acho a né? coisa mais linda. Realmente a gente acha, né? O Tem garreiro. Oi? uhum. O cintilata também, tem um pouquinho de um gêniozinho mais complicado, né? Uhum. Mas, assim, tenham consciência disso. Sabe? Você pode pegar uma ave que não vai gostar de você. Tem como você amenizar a convivência ali no manejo, mas esse imprint de se entregar com tudo, que nem às vezes o último vídeo que eu postei, Lore entrou dentro da minha blusa e ficou brincando comigo, assim, isso é comigo só. Eu tenho plena consciência de que nenhuma outra pessoa vai fazer isso. Uhum, uhum, e é o que você falou também, né? Isso é muito individual, varia muito de acordo com Sim, como os tutores, né, lidam com essa ave, né? Eu acho que se todo mundo der, às vezes é irônico, isso em psitativo é muito comum, né? Principalmente esse tipo de psitativo mais arredio, né? Igual lores ou os papagaios, etc. Às vezes alguma coisa que você faz que ele não gosta nessa fase inicial dele, de filhotes ainda, aquilo marca ele e ele passa a odiar aquela pessoa o resto da vida, né? Por um vacilo que ela pode ter uma dado. Então, experiência negativa, uma né? experiência negativa ali que, né? E isso aconteceu uma vez comigo, até no papagaio que eu tive, né? Eu e minha esposa, ele me odiava, mas me odiava com força, né? Deve ser igual aqui em casa. Não, era por aí, né? E ele tinha muito ciúme da minha esposa também. Então, quando ele estava próximo da minha esposa, que ele se achava o marido dela, né? Eu era o A gente concorrente, nota isso aqui. né? Exatamente, né? Quando ele estava perto dela, e aí que ele ficava, ele queria me agredir, ele corria atrás de mim, né? Eu que peitava ele, né? Então, eu não saía correndo, né? Eu ia, claro que eu não, sem agressão física, né? Eu falo peitar é porque, né? Não, O é pessoal que nem a história do que apanhar aqui em casa. As pessoas falam, mas alguém deve apanhar muito nessa casa, mas não é, tem uma história. Contar ah, rapidinho, o Lore era da minha sogra inicialmente, ele foi adquirido para ela. Só que até 1 ano e meio de idade, era filhote, conseguia se levar numa boa. Chegou 1 ano e meio de idade, entrou no pico hormonal na fase de adolescência, ficou impossível, porque ela é uma senhora idosa, bica. Mas aí no comecinho, ele por volta de 6 meses começou a subir nas plantas dela e querer bicar a orquídea, paixão da vida dela, a orquídea. Aí ela começou, Lore, você vai apanhar, Lore, vai apanhar, Lore, sai daqui, você vai apanhar. E aí ele pegou, toda vez que tá zangado, é apanhar. Aí sempre que ele tá ah, nervoso, com raiva, quer apanhar, vai apanhar. E ele associou justamente a isso. ah, Mas eles são aves muito inteligentes, muito, assim, eu fico assustada como eles conseguem essa é. capacidade de associação.
desenvolver uma fala e associar a situação. Eu acho incrível isso. Sim. Eu acho que talvez ele seja um dos mais inteligentes Eu né, dos acredito, sim. filhos, né? Eu Eu acho lamento que por não ter a parte teórica e de adestramento, essas coisas, porque eu poderia ter feito muita coisa diferente. Mas mesmo sem nada disso, eles me surpreenderam demais em relação à inteligência. Me surpreendem até uhum, hoje, porque o Lore está com 8 anos, o bailarino, e o Bornel está com 4, e aprendem coisas novas ainda. Eles aparecem com coisas novas o tempo todo. é. Em relação... E O outro tutor diga. aqui da casa me fez duas ponderações aqui para eu mencionar sobre a limpeza. Ele estava falando que o revestimento faz toda a diferença para a limpeza. Aqui no nosso viveiro de alvenaria, a gente colocou porcelanato no piso e eu tenho vontade de forrar também as paredes. Isso facilita muito na hora de Demais. limpar, muito. Então, assim, É. quem tiver a oportunidade de fazer um viveiro de alvenaria, faça revestimento, que vai ajudar muito. E quem mora em apartamento, pode deixar tanto a bandeja do viveiro sem... Tirar aquela bandeja de baixo, que vai cair no chão, é só passar um pano. Pode forrar, tem gente que forra com papel também, aquela bandeja. Isso acaba facilitando a higienização. Uhum. Só Você esses lembrou, detalhes. né, que são fezes, as fezes deles são muito fáceis de limpar, né? Muito diferente, por exemplo, de São, fezes são. de pássaros, que até impregna ali no local, você fica até, chega até a Exatamente. moscar quando cai num carro, por exemplo, quando cai, né? E a Dolores sai assim, né? Então, É o que eu falei, não... eles sujam muito, mas se tiver um pouquinho de paciência, a gente consegue se adaptar, porque aqui em casa eu jogo uma água, em 5 minutos está tudo mole, eu jogo outra água, tá limpo. Eu não gasto muito tempo limpando, né? Então é Uhum, só questão da gente se adaptar mesmo. Agora eu queria que uhum. você falasse da alimentação. Eu tô falando demais aqui. Para mim era o ponto principal dessa live, era a questão da alimentação. Você que é o especialista técnico aí. Eu tenho uma É, curiosidade que eu queria te perguntar em relação... Por que a Mega Azul teve esse interesse de desenvolver um alimento nacional de excelência? Hoje eu sei que vocês exportam até para uma uhum. ave que não é nativa daqui, uma ave exótica. A gente tem essa. A gente iniciou, né, a produção de ração de lojas há muitos anos. Puxa, foi logo no início da Mega Azul, quase 20 anos. Inclusive, nós fomos os primeiros no Brasil a fazer alimento para lojas. Não existia alimento naquela época. Então, isso foi um dos motivos até, porque já existia uma população razoável, né, muito ainda entre criadores, né, então existia até uma transação, né, de lores entre criadores, não tinha muito no mercado pet como é hoje, mas todo mundo dava papinha, todo mundo reclamava muito das dificuldades, né, de se alimentar. E aí, quando a gente, inclusive, resolveu também criar, foi na Vale Verde, que na verdade era junto, Vale Verde e Mega Azul, né? A gente já logo adquiriu lores, né, para criação. Inclusive algumas espécies lindas, que hoje até, né, tinha cintilata, tinha umas coisas até bem atípicas. E aí a gente começou a trabalhar em cima de uma alimentação adequada, né? Começamos, agora, ainda é, né, porque conhece muito pouco realmente sobre a nutrição de lores, né? A gente tem dados importantes, a gente conhece bem as características do aparelho digestório, tem A questão do alguns fígado dele, né? lores. Essa questão do fígado, né, Larissa, é até uma questão assim que o lores tem um fígado mais sensível, mas isso gera muita confusão, né, no mercado. Não sei se você soube uma que aconteceu há um tempo atrás sobre o bico, né? O pessoal achando que, né, o bico escuro é sinal de A que é coloração. fígado com problema, né? E não tem absolutamente nada a ver, né? Você ouviu falar disso? Você dessa questão Eu do vi o bico? comentário que não era natural essa coloração. Agora eu vou fazer um parênteses que o Lore, o bailarino que é o mais antigo, ele veio do Criadouro e lá no Criadouro eles davam uma papa caseira e passaram essa receita na Uhum. casa quando ele morava com a minha sogra. Por um mês, mais ou menos, ele comeu ainda essa papa caseira, que é uma mistura de Neston com mais não sei das quantas.
Cara, é um alimento horrível para Lois. Não tem nada assim que justifique aquela. Hoje eu olho, não tem nada que justifique aquilo. Aí desde então, acho que desde os 4, 5 meses dele, a gente começou a dar a Mega Azul. Hoje ele está com 8 anos de idade. Eu faço acompanhamento anual. O veterinário, inclusive, tem 2 semanas que eu levei eles para revisão. Fizeram exame de sangue, tudo perfeito. Todas as taxas eles estão corretas, eles nunca adoeceram. Então, assim, o que eu posso dizer é que a minha experiência com a Mega Azul tem sido não poderia ser melhor. Eu sei que cada indivíduo tem suas peculiaridades, de repente para uma outra ave não vai se alimentar, mas em geral, os 3 que eu tive, a experiência que eu tenho é super positiva. A coloração, quando eu cheguei no consultório, já tinha 1 ano que a gente não encontrava com o veterinário, o meu Bornel, ele fechou mais ou menos esse ciclo de 4 anos, ele ficou impressionado com a coloração, como o vermelho estava vivo das penas. Então, tudo que eu sei é que coloração de pena é indicativo de saúde, não o contrário, né? A questão do bico também, eu acredito que vai na mesma linha. Inclusive, no caso do Loris, o bico também, mais bico, mais... Porque o que acontece? A confusão toda, né? Não preocupa não, daqui a pouco os meus começam a latir também, viu, Larissa? Nossa, não, tá a Fernanda atição daqui as 2 cachorras para brincar aqui na minha cara. Mas primeiro ponto, né, que eu coloco. Existe o velho empirismo, a coisa que não tem lógica, assim. Foi até irônico essa polêmica, porque a gente gasta uma fortuna para trazer a maior quantidade possível de carotenoides no alimento desses lores, porque esse é um dos fatores mais importantes, porque o lores também tem problemas de a gente foca muito a imunologia deles. O lores não é tão resistente a doenças quanto os demais citacídeos. Então a gente trabalha muito essa parte imunológica, e ela tem tudo a ver com a parte de pigmentação. Vários pigmentantes, vários carotenoides, flavonoides, compostos fenólicos, etc., eles acabam participando, de certa forma, também de pigmentações. E quando você... por exemplo, o nosso corante, né, ele é oleoresina de páprica, que é assim, é um produto caríssimo, custa quase R$1.000 o quilo dele, né? Aumenta muito o custo da papa, né? Mas ela que dá, pra vocês terem ideia, a oleoresina de páprica é o óleo da páprica. É o óleo A páprica em si já é muito cara. Às vezes, quando vai cozinhar, se for pegar... Dela, né? Então, você já ali está tudo, a maioria dos carotenoides, compostos fenólicos, claro, existem exceções, mas a grande maioria são lipossolúveis ou lipofílicos, né? Então, eles estão ali, são levados junto desse óleo, né? E aí, isso traz um benefício fantástico para os... E, ironicamente, para atender a essa demanda, a gente até fez uma coisa, a gente diminuiu o óleo de páprica. Então, a gente existe ainda, ela ainda é corado, né? Mas o bico... E aí, o que acontece? Existe um produto, uma proteína, que aliás são tem vários tipos dessa proteína, um grupo de proteínas, que chama carotenoproteínas, né? Que aí elas são aquelas proteínas que captam estes pigmentos. Então, você tem carotenoproteína que vai captar o beta-caroteno, ou que vai captar a xantofila, que vai captar todos esses, né, pigmentantes aí. Então, e o bico do lores possui muito dessas carotenoproteínas, assim como as penas, né? Então, você está ali corando como um todo, e esse bico vai ficar mais escuro. Isso é um sinal de que o seu produto é rico em carotenoides, né? Agora, se tem alguma dúvida, e o que eu achei mais irônico, Larissa, é o seguinte: todo mundo falava de fígado, mas ninguém mandou o lores para o veterinário fazer um exame de sangue, como você faz, né, para ver que está tudo perfeito. Porque a primeira coisa que aparece quando você tem um problema de fígado é diarreia, tem vários sintomas, né? Começa a dar diarreia. As pessoas confundem também essa questão
das fezes serem aquosas em jato, as pessoas confundem isso com um quadro de diarreia. Não é, gente. As fezes deles são uma atrás da outra realmente e aquosas. É devido a serem... São hiperativos, têm uma alimentação líquida. Como é que vai ser uma fezes sólida? Como os outros pistacídeos? Não tem como. A alimentação dele é líquida. Eu sei que tem gente que bate a papa até em frutas, em legumes, para poder engrossar e endurecer as fezes, né? É uma prática, acredito que eu que não tenha assim, prejuízo. O que eu sei é que até 40% da alimentação do Loris pode ser complementada por frutas e legumes, mas o que eu tomo muito cuidado é em questão da estabilidade da papa. Quando você mistura um outro produto, você vai reduzir essa estabilidade, ela vai azedar mais rápido, né? Eu falo muito isso. Inclusive tem papas para misturar com a fruta. É um absurdo isso. Até porque eu acho o seguinte, né, Larissa, a ocupação, a terapia ocupacional desses animais é muito mais importante do que qualquer outro. Você bem falou ali, são animais hiperativos, né? Então a gente privá-los da experiência, né, e do entretenimento, de pegar uma maçã, né, mastigar ela, brincar com ela, né, você colocar ali... Então, essas frutas ou legumes, eles, né, ou verduras, eles têm que vir à parte, né, para que você traga esse enriquecimento ambiental. É uma experiência sensorial até para eles de enriquecimento ambiental, né? A gente repara aqui em casa, quando vai com alguma coisa, tipo, eles amam maçã, uma fruta que eles gostam muito, o Lore, principalmente, a gente degusta, ele dá uns estalos, ele faz uns barulhinhos, assim, ele chega a degustar, porque é uma experiência realmente... Eu tenho algumas frutas aqui em casa que não são tão comerciais, tipo araçá, eles são apaixonados. É a fruta preferida, sem dúvida alguma, é bastante temporã, em dezembro, que é a lixia. A lixia é extremamente suculenta, então eles degustam aquilo numa alegria, que assim, dá prazer de ver até. E ele descasca, né? Pega lá, põe inteiro, ele vai, processa. Depende. Depende. O Lore, que ele é bem mimado, ele não descasca. Se não tirar uma lasquinha, ele não come. O outro descasca, faz tudo. Mas o Lore é tão fresco que nem segurar com a pata ele quer segurar. Ele é muito ser humaninho. Aí entra aquela questão individual, né? De cada um. Né? Bastante. Você falou em relação aos ingredientes, até a gente sabe que a L18, os ingredientes são todos naturais, né? Inclusive conservante à base de alecrim. Você puder falar um pouquinho também desses ingredientes. Você mencionou aí a essência, o óleo de açafrão, não, de páprica. Óleo resina de páprica. É o óleo da páprica, né? É um óleo concentrado da páprica. E então, ela é tão poderoso que é capaz de corar a ração, né, de tanto pigmento que ele tem, né? E, aliás, é uma das vantagens de ser 100% natural, né? Porque às vezes a gente vê algumas papas que são dá aquela cor imediata, né? Você põe assim, você pinga uma gota dela na água, já cora a água, né? Aquilo ali não é um corante natural, né? Então, já entra na parte dos corantes artificiais mesmo, né? Mas outra coisa importante, até antes de eu falar dos ingredientes, mas também sobre esse assunto, que eu acho que essa questão do bico levantou essa polêmica também, é com relação à cantaxantina, né? Primeiro que tem gente que acha que cantaxantina é tóxica, né? E de fato, a cantaxantina em excesso, ela é tóxica, como qualquer nutriente, né? Ou qualquer, né? Só que a cantaxantina é um poderoso antioxidante. Né? Em microdose de cantaxantina é importante. Só que mesmo assim a gente não põe cantaxantina no Loris. Né? Não está no rótulo, não põe, nem tem por que colocar. Né? Porque a gente já tem muita riqueza de antioxidante nela. Né? Essa substância, ela é industrializada? A cantaxantina, a cantaxantina que a gente coloca em reação, ela é o que a gente chama de química. Né? Ela é um produto que ocorre na natureza, mas ela... Vai produzida em laboratório. Exatamente, produzida em laboratório. Mas agora, esse que você está falando é interessante, porque a gente coloca como antioxidante o extrato de alecrim e o tocoferol, que é a vitamina E, né? Que o extrato de alecrim ele é um imunoestimulante
forte, é um antioxidante celular também, ou seja, ele não só protege as células, não só protege a ração contra a rancificação, né, o ataque de oxigênio, como também as células, né? Uma coisa interessante, né, Larissa, que todo mundo fala muito hoje em dia de antioxidante, virou moda isso, né? Mas pouca gente sabe exatamente o que se trata isso, né? E os antioxidantes, eu falo que, falo não, né? É um fato, né? O oxigênio que nos dá a vida, ele cobra um preço, né? Que é a nossa morte. Ele nos mata aos poucos, né? O nosso envelhecimento é em função do processamento desse oxigênio no nosso corpo, né? A própria presença do oxigênio no sangue, ela já começa a prejudicar as células ali, né? O oxigênio é altamente reativo, né? E aí nós temos o processo de metabolismo, de utilização do oxigênio, ele gera muitos radicais livres. E aí entram os antioxidantes. E esses antioxidantes estão presentes ali na corrente. Então tem várias ações, né? Você tem antioxidantes no ambiente aquoso, você tem antioxidante ali nas paredes celulares, na membrana celular, né? Eu tenho mais de falar parede celular, que é de vegetais, né? Mas nas membranas celulares, né? Você tem ali dentro das células também, eles estão em todos os lugares, né? E exatamente captando ali todos esses radicais livres que eventualmente acontecem nos processos, né? Agora, muito interessante que alguns antioxidantes são também poderosos imunoestimulantes, né? É o caso a vitamina C, né? A vitamina E, o selênio, né? Se eu Alguns puder aproveitar, carotenoides. se eu puder aproveitar aí, se eu puder aproveitar só o gancho que você falou da vitamina, eu já li, devido a essa questão hepática dos lores ser mais sensibilizado, de a gente ter que tomar cuidado para não ter uma hemocromatose, que é o acúmulo do ferro no organismo. As pessoas acabam recomendando não deixar eles se alimentarem de frutas que tenham vitamina C, porque elas atrapalham essa questão de digestão. Eu penso o seguinte, não é o alimento base do animal. Então, você oferecer uma quantidade pequenininha de uma fruta que tenha, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas aqui em casa, pelo menos, assim, como eu faço como complementação da alimentação, eu sempre enfatizo isso, é enriquecimento ambiental, não é nutricional. Essa experiência de contato com as frutas. Se fosse assim, não vai poder comer uma banana. Banana tem vitamina C. E banana, acho que é uma das frutas que os lores mais têm contato. Então, assim, eu acredito que em quantidades pequenas. Você não vai dar uma banana inteira para o lore, você vai dar algumas rodelas durante um dia, umas 2 rodelinhas. A questão é diversificar mesmo essa experiência sensorial de contato com os alimentos. O que você acha sobre isso? É exatamente isso. As pessoas tendem a radicalizar demais. Exatamente, exatamente. Não tem problema então, oferecer 2 uvas para o lores que não vai causar um problema nutricional. Inclusive, a gente coloca vitamina C na nossa ração. Porque vitamina C é importante. Eles precisam, precisam. A gente não vai colocar 1000 miligramas por quilo de vitamina C, por exemplo, no lores, como vai colocar em alguns outros animais de forma estratégica, né? Mas dar um pouquinho de vitamina C é fundamental, né? Aumenta a imunidade do pássaro, traz uma série de benefícios, e para ela começar, e outra também, essa questão que é real, né? Ambientes ácidos para lores, muito ácidos, ele acaba transformando o ferro em um ferro mais solúvel, né? E mais digestível, digamos assim, aumenta a absorção do ferro. Mas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, aí eu acho que eu vou deixar todo mundo em pânico com o que eu vou falar aqui agora, mas vai ser bom porque é aquele choque, né? Para você manter a ação do lores estável, você coloca ácido cítrico. Entendeu? É a única maneira de você manter a estabilidade do alimento. Ou seja, 100% 100% das papinhas, de todas as papinhas, tem acidificantes, né? Porque essa é a estratégia, são ácidos orgânicos. Então, tudo é uma questão de manejo, de dosagem. Né? Inclusive, até a própria ausência desse ferro.
Nós não colocamos Uhum. ferro na nossa nutrição. Então, aonde vai haver essa transformação? Qual ferro vai ser transformado? Né? No Então, se alimento você tem um complementar, produto né? rico em ferro, né, aí você tem que tomar cuidado com ácido cítrico, com outros ácidos, etc., manejar mais. Então, gente, eu acho que a maior. Eu acho que o que todos aqui devem, os ouvintes aí que estão, né, vendo, né, e você também, Larissa, para aconselhar os seus, né, o pessoal te procura, tudo é uma questão de confiabilidade. Né? Qual é a Sim. marca que você está confiando para o teu produto, para o seu alimento, para o seu animal? Né? E acreditar e ver os resultados. Né? Igual você falou, O você meu acha resultado aqui, em 8 anos, minha ave nunca adoeceu. Eu é mesmo isso aí. assim eu faço o check-up preventivo e só me confirma, só atesta aquilo que eu vejo em casa. As penas super brilhantes, o animal saudável, nunca vi amuado. Então, assim, a minha experiência com a L18 é a melhor Uhum, possível. uhum, uhum, Em relação, você está falando até da manutenção, essa questão da estabilidade, eu pontuo que são 3 pontos que afetam mais essa estabilidade, que é a temperatura. A temperatura que eu tenho aqui no Espírito Santo não é a mesma do Rio Grande do Sul, como não é a mesma do Ceará. São climas, uhum, um mais totalmente quente, diferente. outro mais frio. Então, assim, essa temperatura local afeta, sim. No verão eu tomo mais cuidado do que agora no inverno, que está frio. Então, é um ponto. Se misturou frutas, legumes, como a gente mencionou, não é errado. Até, não adianta que meu Loris não come nenhuma fruta. Eu quero que ele tenha contato. Pode bater na papinha. Eu já ensinei a fazer até uns gelinhos para oferecer no verão, tipo picolézinho. É, oferece, mas assim, fique atento que aquilo ali, a estabilidade vai cair muito. Então, assim, Uhum. vai azedar muito mais rápido. E a saliva E também. oxidar E para também, né? Acaba sim, oxidando. O problema das acaba. frutas aqui não é só a estabilidade do ponto de vista de fermentar, né? Ocorre Sim. também uma oxidação maior e essa oxidação acaba destruindo as vitaminas, que é aquela a Então, papinha escura, né? Quando você bate uma fruta, uma maçã, que fica, né? Logo, logo já está tudo marrom. Isso é um nutricionalmente processo. acaba não tendo muita função, né? Se vai Exatamente. perder os valores nutricionais. E a saliva. Esse é um fator que me deixa encabulada, porque tem marcas vendendo papo falando que tem estabilidade para o dia inteiro, e eu não acredito, porque a própria saliva é suficiente para poder perder essa estabilidade. Então, assim, eu acho que o Uhum. mínimo indicado é oferecer pela manhã, na hora do almoço troca, oferece a outra parte. À noite, tira do viveiro, até para evitar inseto, para evitar esse incômodo, não deixa a papa na noite, mas eu acredito que o mínimo é esse. Uma estabilidade de 6, 7 horas é mais do que suficiente para Uhum. você manter. Uhum, sim, sim. A gente segura um pouco, né? Para não ter um processo muito rápido, né? De degradação. Mas eu concordo com você. O ideal. E eu fazia isso também no criatório. Né? Eu fazia 2 vezes por dia, trocava a papinha. Né? Eu acho que é o mais correto, mais coerente, né? Sim. De fazer. Né? E é isso. Outra coisa interessante, né, que eu estava esquecendo, que a gente coloca muito, que o Loris tem uma tendência de obesidade muito grande, que a gente coloca a banana verde, né? E essa banana, inclusive, ela também ajuda a capturar esse eventual ferro que pode ter, né, Eu li que o mamão também verde, ele tem mamão é bom, legal também. eu esqueci o nome da substância porque eu sou advogada, minha área Papain. é completamente oposta, mas tem uma substância que a fruta verde ela ajuda, né? Essa questão da Uhum, absorção do ferro. uhum. Sim, tá. Nesse caso são os taninos, né? Isso, Eles acabam tanino. né? Eles acabam absorvendo o ferro, isso é legal, né? E de fato, o Loris a gente tem que tomar cuidado com esse ferro, né? Então tem que ver aí o que o fabricante pondera. Tem gente que adora botar ferro em ração, né? E confunde que a ave não Não. precisa tanto de ferro, ela não é igual ao mamífero que tem mais necessidade de ferro do que aves. Em geral, aves não tem, são bem menos exigentes para ferro. E algumas aves, até como o caso do lores, saíras, etc., tem uma baixíssima resistência ao ferro. Né? Precisam do É, ferro, então o ferro tem que tomar mais você cuidado também da radicalização. Né? O ferro é fundamental
para eles, senão eles ficam tem até problema o ferro é fundamental para a produção de hemácias, hemoglobina, etc., né? Então precisa do ferro, mas não Eu é... acredito que é muito o que você falou do equilíbrio. É o equilíbrio. Para mim, é o que eu sempre enfatizo com o pessoal. A papa, ela já tem toda a dieta balanceada que ele precisa. Você quer oferecer fruta, quer oferecer outro alimento? Oferece como enriquecimento ambiental, ele vai ter essa experiência sensorial, ele vai ter... vai poder usar as papilas dele diferentinhas, né, escovadinhas, para sentir as texturas, os sabores. Vai ser legal, mas nunca como alimento base. O alimento base tem que ser a papa, porque é ela que tem esse equilíbrio. Ela que vai ofertar essa saúde que eles precisam. Você mencionou também em relação de adoecer. Eu já vi vários casos da ave tá bem e vira a óbito muito rápido. Os lores, eles são muito sensíveis nesse ponto, realmente, pelo que eu observei. Eu já pude presenciar, alguns tutores me procuraram para falar que foi muito rápido. Por isso que eu falo, não perde tempo. Notou qualquer diferença de comportamento, a ave está amuada, corre para o veterinário. Porque uma ave hiperativa está amuada, alguma coisa está errada. Você sabe, Larissa, inclusive, isso é uma coisa que eu falei até dos antioxidantes, eu bato muito nisso, né? Porque é um dos grandes diferenciais dos nossos produtos, não só de Lores, mas de toda a nossa linha. Alguns mais do que outros, etc. Mas eu até acabei falando, mas não expliquei direito. Mas muitos antioxidantes, eles também têm a via imunitária e alguns até a via fertilização, né, metabólica. Então, quando eles estão ali disponíveis, têm que ser utilizados, né? E aí passa um radical livre, ele se liga a ele, né? E inativa esse radical livre, né? Agora, quando não aparece radical livre, o que acontece? Ele está ali solto. Então, ele vai acabar o quê? Sobra para ele ser utilizado na via imunitária, né? Então, essa é a grande vantagem. Então, quanto mais antioxidantes em geral a gente coloca, né, mais você tem saúde. Né? E outra coisa importante, além disso tudo, os radicais livres, um dos grandes problemas que ele causa é imunodepressão. Então, os radicais, eles são poderosos cancerígenos, eles destroem células. Tem radical livre que é mortal em nanosegundos. Né? Ele foi produzido ali, ele mata a célula assim, puf. Tanto assim que inclusive o oxigênio reativo, é a primeira linha de... Quando o oxigênio passa pelo ciclo de Krebs, agora vocês vão tentar lembrar aí né, mas eu não vou... Aula de biologia, de ciência. A única palavra feia que eu falei é do ciclo de Krebs, vai. Mas quando ele passa pela... inicia lá na sua utilização lá para virar energia, vocês imaginam ele dando uma faísca assim, ó, né? E essa faísca é energia passando. E aí as moléculas boas vão lá e captam essa energia, né? Para falar bem simples assim, para todo mundo entender. Quando ele sai desse processo, ele sai como altamente reativo, que é o O2-. Esse oxigênio que sai, ele é altamente mortal para a célula. Então fica um produtozinho lá, que é a superóxido dismutase, que a gente inclusive coloca na papa do Lores também, eu tenho que ter certeza agora, porque é um produto que saiu recentemente, a gente pôs em alguns produtos. Os lançamentos estão anunciados que tem, outros não. Né? Mas se não me engano, a gente está pondo no Lores. Eu posso pegar a embalagem aqui para olhar? Pega nessa mas caixa aqui. eu vou confessar que se tá, a gente ainda tem até que atualizar isso aí. A gente está fazendo uma embalagem nova para a linha de Lores, já contemplando algumas melhorias que a gente fez. Tem uma grandona ali em cima que eu abri hoje. Mas não tá não. Seguramente ainda não tá, porque a gente ainda não atualizou. Você alterou agora. Atualizou a embalagem, né? Mas ela já capta ali e já transforma esse de forma leiga, Paulo, de forma leiga, é uma coisa que eu tenho ciência. Eu sei que para qualquer ave é letal a ferrugem. Viveiro enferrujado, um metal enferrujado, mas eu já vi casos de lore que teve contato com essa ferrugem, lambeu aquilo e veio a óbito. Se enquadraria nessa questão? Sim, a ferrugem, inclusive você falou, gaiola galvanizada também é muito perigoso, né? É o que a gente fala da síndrome da gaiola nova. Pessoas que compram, isso vai uma dica importante, pessoas que compram viveiros galvanizados, o ideal é fazer uma lavagem nele
e deixar ele um tempo, porque ele dá. Ou então fazer uma pintura com zarcão, alguma coisa, né, para evitar, porque essa galvanização com o tempo ela vai soltando um pozinho que é altamente tóxico. Né, isso pode Interessante. intoxicar mesmo. Então, são macetes aí importantes para a gente evitar, né, esse tipo de problema. Né, E sem outra dúvida. coisa, você mencionou sobre o acúmulo de gordura. Para mim, isso é um ponto importantíssimo do manejo, porque uma ave que é hiperativa, tem um acúmulo de gordura, dois pontos têm que ser identificados. Se ela está ativa, se ela está se exercitando, se ela está se movimentando o necessário, e a alimentação Né, dela, como é que tá? Uma vez aham. o Lore, o bailarino nosso, precisou entrar em dieta. O veterinário pediu porque ele E o Lawrence observou. bailarina é muito propenso à obesidade. É, Né? e Toda a aí ele garganta. observou que a barriguinha dele, o exame clínico que ele faz de imediato é olhar em cima da cloaca, né? E olha se tem aquela acúmulozinho ali. Primeira identificação clínica. E aí ele me mostrou, e realmente foi uma época que eu estava ofertando muito manga. Foi na época que a gente estava fazendo transição de mudança de apartamento para casa, então assim, a coisa estava um pouco bagunçada. Não foi nada exagerado, foi tratado ali. é, Cortei as frutas e ofereci só papa por um período e resolveu sozinho. Mas Uhum. realmente a gente tem que observar isso, porque isso pode virar um lipoma, pode virar uma coisa mais complicada e dependendo a ave vira a óbito também por ter essa saúde mais sensível, né? Uhum, sim, sim. E é isso que você falou lá atrás, uma coisa interessante, né, que eu me lembrei, que você falou dos puleiros, né? São até os Uhum. macetinhos que você faz para poder aumentar o exercício dele, né? Que é botar o puleiro mais alto do que o outro, Mais né? longe, isso. Mais longe e assim, para vocês enxergarem, né? Vamos dizer assim, um baixo, outro alto, né? De modo que Uhum. você imagina, você tem um viveiro aí de 2 metros, né? Os extremos do viveiro com um puleiro, um bem baixo, outro bem alto. Ele toda hora, para sair do puleiro, ele vai ter que fazer o exercício de levantar com a asa, né? E isso Aqui, aumenta muito, né, o dispêndio como energético e, consequentemente, diminui a gordura, né? Como o nosso aqui é alvenaria, a gente pegou galhos naturais. É um tronco de uma árvore, então, assim, é bastante ramificado. A gente priorizou aqueles mais horizontais. Então, ele tem que se deslocar, fazer um exercíciozinho mesmo para Que é ele se legal que ele tem que deslocar. também, né, ficar se movendo ali, né, balangando, Sim, ou seja, dar atividade para o Lores é muito importante, né? exatamente. Uma Muito, gangorra, muito. de vez em quando mudar de lugar a Você, gangorra, mudar o isso, fazer um brinquedo, né, rodízio também de brinquedos. rodízio. Essa parte de enriquecimento ambiental, eu acho que para todo pistacídeo tem que ser feita. Mas os lores, por eles serem muito inteligentes, por serem muito hiperativos,